Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube acaba de ter os valores revelados pelo Porto e todas aquelas contratações de William Gomes e de Moreira, elas vão dar o que falar. Mas, contudo, no entanto, nós temos sim a liberação agora do Wendel, que rescindiu o contrato com o Porto e será jogador do São Paulo imediatamente. Quero te atualizar de tudo do São Paulo, quero falar do Rian, quero falar também do jogo de amanhã contra o Santos, o impacto disso, que é o segundo clássico do São Paulo, né? Teve o Corinthians já, e o que é importante pro Tricolor, vai ter Oscar e Lucas, é o time completo, vem comigo aí. Todas as notícias do São Paulo pra você aqui agora. Vamos lá? Vamos lá então? Então chega no like, beleza? E se inscreva também aqui no canal. Chega no likeinho, se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço muita questão de você por aqui. Fechou? Tamo junto? Vai! Ó, deixa eu começar o vídeo falando dessas transações aí com o Porto. Porque é o seguinte, o São Paulo, ele, a princípio, veículos de comunicação teriam sido informados pelo Tricolor que as vendas do William Gomes seriam de 12 milhões, e seria de 12 milhões a do William Gomes, e de 3 milhões de euros a do Moreira, tá? Então vai, acompanha comigo aí, pega a visão, 12 milhões de euros do William Gomes e 3 milhões pelo Moreira, fechou? Aí o São Paulo, Porto divulgou que o São Paulo vai pagar para ele eles vão pagar para o São Paulo 9 milhões de euros, não 12, 9 milhões de euros pela compra do William Gomes. Então o São Paulo recebe aqueles 50 e poucos milhões de reais nesses 9 milhões, que é o dinheiro de comprar o Juan Tressoldi e também o Marcos Antônio, tá? Se você acha que eu tô me repetindo aqui, essa notícia é de agora, que o Porto acabou de divulgar essa informação dos 9 milhões de euros. Tô fazendo o paralelo dos 54 milhões do William Gomes com os 50 e poucos milhões do Juan Tressoldi e do William Gomes, e do Juan Tressoldi e do Marcos Antônio. Por quê? Porque o São Paulo, ele considera importantíssimo comprar esses caras pro banco de reservas e para isso eles venderam o William Gomes. Quando o Carlos Belmonte ele veio a público, ele falou que o William Gomes ele teria pouquíssimo espaço, a minutagem é muito pequena e que foi uma venda totalmente normal, boa, sabe assim? Então é desse jeito, cara. E o Moreira é pior o caso. Porque o William Gomes, ainda que um atacante, vale muito mais, eu concordo. O William Gomes, ele tem muito atacante também. O caso do Moreira é um caso diferente. Não tem muito lateral direito no mundo. E o Moreira, ele foi de graça, tá? O São Paulo mandou o Moreira de graça. O São Paulo, ele mandou o Moreira de graça por empréstimo com opção de compra de 2 milhões de euros. Se o Porto quiser, ele paga 2 milhões de euros. Se ele não quiser, ele devolve. Mas ele foi de graça. Só para você entender uma coisa, o São Paulo tentou a liberação do Wendel e o Porto não liberou. Aí o Wendel assinou o pré-contrato com o São Paulo, ele já era nosso, tendo contrato com o Porto até o meio do ano. Aí o São Paulo, me libera o Wendel agora. Os caras, não vou liberar o Wendel. Mesmo que eu não vou usar, o Porto falando, mesmo que eu tenho que pagar o salário pra ele não faz parte dos planos do meu técnico. Não vou usar o Wendel de jeito nenhum. Já até devia dinheiro pra ele, o Porto, hein? O Porto ia pensar, já devo dinheiro pra ele. Mas não vou liberar para o São Paulo. Aí o São Paulo libera o Moreira de graça pra esse time aí. Não só vende o William Gomes por 9 milhões de euros, que eu tenho certeza que qualquer time da Europa pagaria pelo menos o dobro disso, como também tem o Moreira de graça. Então nós mandamos os dois por 9 milhões de euros, podendo totalizar 12 milhões quando se o Porto comprar o Moreira. O Porto vai ter duas opções. Ou ele compra um jogador que ele vai querer comprar se for bom, ou se ele não considerar bom, ou se machucar feio, por exemplo, ele devolve, cara. Então o Porto, ele tem tudo que você imagina nas mãos de uma negociação, todos os pontos positivos são do Porto. O que nós temos é a liberação do Wendel, que já era nosso em pré-contrato, para vir aqui disputar posição com o Enzo Dias. É o que o São Paulo tem nas mãos de Belmonte e Júlio Casares. Vai ter os 56 milhões aí dos 9 milhões de euros, que talvez o São Paulo receba. Eu acho que vai receber sim. Mas é um dinheiro que quando acabar o ano, devendo 200 e poucos milhões, é por isso aí. É porque a sua maior joia, uma das maiores joias da base,
vai render pro São Paulo 50 e poucos milhões. E quando for comprar Tressolde e Marcos Antônio, já torra esse mesmo dinheiro aí. E eu tô vendo, gente, camaradas aqui do canal dizendo que gostam que eu venha aqui elogiar o São Paulo, que é realmente a minha pegada aqui, e que acha que eu tô criticando muito. Então beleza, só que essa negociação do William Gomes não dá pra defender, e nem essa do Moreira, e nem essa da compra do Tressolde e do Marcos Antônio, essas duas aí. Então assim, entendo perfeitamente quem está indignado aí comigo, mas assim, eu só tô transmitindo notícias, é que as notícias elas são realmente pra indignar, tá? Isso que a diretoria do São Paulo fez no começo desse ano aqui, depois de fechar com o Wendel e trazer o Oscar, 2 golaços, adorei, amei as 2 contratações, mas essas vendas, elas são as piores de todos os tempos, tá? Dificilmente na história do São Paulo teve vendas tão ridículas como essa na moeda equivalente do ano, beleza? Gente, olha só, o Rian Francisco, eu já falei que ele tem dado muito o que falar em relação à titularidade no São Paulo, que ele já cravou a vaguinha no Tricolor, já cravou. O Zubeldia já está se desdobrando para explicar como faz a transição desses jovens da base, porque o Zubeldia agora ele tem um problemaço nas mãos. Ele tem o Caleri, titularzaço que ele confia. Assim, o Zubeldia confia no Caleri pela história do Caleri, né? Porque o Caleri com o Zubeldia nunca jogou nada. Mas é o Caleri, eu adoro o Caleri. Então acho que o Caleri realmente merece respeito, merece moral, merece vaga, tudo isso. E o André Silva, o Zubeldia viu ele jogar um pouquinho melhor do que o Caleri até, talvez, sei lá também. Com o Carpini, o André Silva jogou bem. Com o Zubeldia, nem o André Silva nem o Caleri jogaram praticamente nada. Só que o Rian Francisco entrou roubando a cena. Detonando de jogar bola, muito, muito bem. E agora, a torcida do São Paulo, quando for em jogos onde a torcida do São Paulo esteja presente, tipo no Morumbis, ela vai pedir o Rian Francisco. Então o Zubeldia, ele vai ter que contar com 2 caras aí que a torcida fica pedindo, que não pode ficar no banco 1 minuto. Um deles é o Luciano, né, que por algum motivo, de alguma forma, ele conquistou bastante, assim, um lugar no coração de alguns São Paulinos. Acho que o Luciano tem seu valor, né? Acho que inclusive no começo do ano, como agora, ele joga muito bem sempre, e ele vai caindo lá pro agosto, setembro, aí você não conta mais com o Luciano, é difícil contar com ele. Aí é um jogador muito lento, meia, sabe? Umas coisas assim inacreditáveis. Só que hoje o Luciano realmente ele tá merecendo a vaga de titular. Tá jogando melhor do que o Ferreirinha, do que o Caleri, do que o André Silva, do que o Eric. Ele está jogando mais mesmo. E aí, se ele deixar o Oscar ali na meia, depende muito da boa vontade do Luciano, se ele deixar o Oscar na meia, o São Paulo fica fortíssimo. E aí, Lucas Moura, Oscar e Luciano, eles ficam meio que indiscutíveis para discutir o centroavante, o camisa 9. E é onde o Rian Francisco ele começa a cavar, né, uma vaguinha no coração dos São Paulinos, porque nós estamos acompanhando os jogos dele, não só no profissional, como na equipe de base. Então já era uma figurinha marcada, que você já esperava vir e destruir o jogo. Só que quando ele chega no profissional e ele faz parecido com o que ele fazia na equipe de base, arrisco dizer que até melhor. Já vi jogos do Rian Francisco no profissional, esse último aí que ele entrou, que ele foi melhor do que em alguns momentos que ele esteve na base. Sempre muito artilheiro, mas às vezes tecnicamente fora da área não tão bom. Nesse jogo do São Paulo profissional, ele se mostrou um cara tecnicamente bom fora da área. E pra mim foi uma surpresa. O gol não foi surpresa, mas ser bom tecnicamente fora da área, cavadinha pro Caleri, dividindo bola com o zagueiro pro Caleri sobrar com a bola, o posicionamento depois que o Caleri corre pra ponta esquerda lá no fundo do campo, sabe, uma coisa assim absurda, cara, absurda, fora as cavadinhas dos pênaltis, foram muitas surpresas, né, gol, a gente já esperava, agora, as cavadinhas dos pênaltis, esse jogo contra a Portuguesa, que ele salva o São Paulo, dá os 3 pontos, mais 2, né, é uma coisa linda de se ver. Então sim, a vaga de camisa 9 no São Paulo, ela está em disputa. O que nós temos agora aí é um André Silva que saiu descontente do último jogo, um Ferreirinha que saiu descontente do último jogo e um Caleri que não tem brilhado tanto assim desde que o Zubeldia assumiu. Então tá ficando curioso esse caso aí. Não duvido nada se o Rian Francisco pegar essa vaga ainda nas finais do Paulista. Será que pega? O que você acha?
Fala comigo aí. Ó, o São Paulo ele deve mandar agora o time titular contra o Santos. O São Paulo poupou o time inteiro contra a Portuguesa. Os caras entraram, né, no decorrer do jogo, mais pro segundo tempo, mais pro final do segundo tempo. Entrou o Enzo Dias, entrou o Caleri, entrou... Quem mais aí? Acho que o Ferreirinha tinha jogado. Os reservas entraram. Alguns titulares foram entrando no jogo. E isso foi ficando bem bacana porque o São Paulo foi lá e ganhou a partida, mas com o gol do Rian. Agora contra o Santos tá numa fase bem ruim, tá? O Santos ele contratou caras aí como o Tassiano, eles levaram pra eles lá, não sei se já tá pronto, mas o Zé Rafael, Neymar tá vindo. O Santos ele demitiu o Carille, que achei que foi ridículo pra trazer o Caixinha. Tá péssimo esse Pedro Caixinha. Ele é. O Pedro Caixinha eu acho ele péssimo como técnico, hein? Pode me calar um dia, mas eu não gostava dele no Red Bull, não gosto dele no Santos. E acha que o São Paulo, se jogar aquela bola que jogou contra o Corinthians, o São Paulo goleia o Santos numa goleada histórica, hein? Se jogar o Caleri, o Luciano ou o Rian e jogar o Oscar e o Lucas daquela mesma forma, Pablo Maia e Alisson, Enzo Dias, o São Paulo pode golear o Santos e ser uma goleada até pra demitir o Caixinha se bobear. Porque o Santista eu tô acompanhando, os caras não estão gostando do Caixinha em nada do trabalho dele. E nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos é um time que quando jogou contra o Corinthians, eles nos despertam uma esperança enorme de um ano incrível, de um ano de título, de um ano que o São Paulo é um dos favoritos a ganhar até uma Libertadores. E depois do Corinthians, aquilo nós víamos jogando mal antes, contra o Corinthians voamos em campo e agora tem que manter. Pra agora, se o São Paulo jogar muito bem contra o Santos, vai cravar que o jogo contra o Corinthians não foi acaso, não foi sorte, não foi por causa da atmosfera de um clássico, e sim porque o Zubeldia realmente achou o time do São Paulo, o Oscar entendeu de novo o futebol brasileiro e o Lucas Moura vai jogar solto como jogou contra o Corinthians. Aí, meus amigos, Luciano dando assistência para Oscar, com o Oscar sendo meia, o Lucas não parado na ponta direita jogando centralizado, sabe, jogando solto. Caleri faz o pivô e o Enzo Dias na esquerda. São Paulo goleia o Santos. E Alisson e Pablo Maia que voltaram também. Dá pra golear. Agora, vamos jogar bem pra provar que o jogo contra o Corinthians não foi uma farsa. Não foi o acaso e sim o que nós podemos esperar do São Paulo em 2025. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!